Compartilhar aqui minha. E Anderson, eu não estou conseguindo compartilhar. Tenta agora aí. Hum, consegue ver minha tela? Agora sim. Beleza. Normal. Sim. Que bom, gente. Então, meninas, essa semana passada nós iniciamos o curso, né, de Os Ensinamentos e a Doutrina do Livro de Mórmon, e nós fizemos uma aula introdutória e falamos um pouco sobre as nossas experiências com as escrituras, e em especial o livro de Mórmon. E aí eu já deixei um spoiler para que essa semana nós vamos falar de dois assuntos e um clássico, né, do livro de Mórmon, que é o sonho da árvore da vida, né, de Leí, esse sonho. E então nós vamos abordar esses dois tópicos hoje, e eu espero que vocês tenham feito a preparação da aula, né, porque nós vamos comentar bastante sobre as nossas próprias experiências e a nossa interpretação desse episódio das Escrituras. E aí eu queria começar perguntando para vocês se vocês já passaram pela experiência de ignorar um conselho de alguém. Um conselho que depois você percebeu que era importantíssimo, mas você ignorou. Ou se você se lembra lá na sua infância de alguma advertência muito específica que talvez o nosso pai, nossa mãe, os avós, os responsáveis tenham dado lá para a gente quando a gente era criança. E como que isso impactou as decisões de vocês, né? Então, me digam aí, vocês já receberam algum conselho que você inicialmente ignorou? Eu falo por mim, né? Eu já recebi vários conselhos, eu estou tentando lembrar de algum que eu segui, né? E tentando te enumerar qual é que eu posso falar. Mas um que a minha mãe sempre falava é de sempre deixar, por exemplo, a bolsa com o meu uniforme, né? Se eu fosse para a escola ou para a faculdade, enfim, as coisas sempre arrumadas de um dia para o outro, porque senão a gente esquece na correria, né? Ainda mais pra gente que morava na cidade nova, então tinha que ser muito cedo para pegar um ônibus. Teve uma vez que eu cheguei na parada e eu não tinha levado nem minha carteira, então eu não estava nem com dinheiro para pegar o ônibus e nem com a carteirinha, né? Aí eu tive que botar de novo. Perdi meu dia. Foi isso. Porque não se preparou antes, né? Não viu o conselho. Exatamente. Muito bom. Alguém mais? Vocês são todas obedientes? 100% obediência. Pode ser um na fase adulta também, né, pessoal? Algum conselho que vocês não seguiram e que depois perceberam que foi muito importante, era muito importante ter seguido, né? Mas quando eu iniciei a vida acadêmica, né, de estudar, porque assim, quando estava no ensino médio, às vezes a gente conseguia fazer tudo muito perto da prova, né? Então, um dia antes eu estudo tudo 10, né? Mas aí depois, com o amadurecimento, né, passando as fases de educação, eu fui tentar fazer isso, né? E eu recebi um conselho de não fazer mais as coisas na véspera. E aí eu comecei a não ter um desempenho muito bom nas provas, porque me avisaram, olha, agora é diferente, você tem que estudar com antecedência, tem que fazer os exercícios, e eu confiei, tive uma autoconfiança tão grande que inicialmente as minhas notas foram bem ruins, porque eu não segui o conselho de me preparar antes. Eu lembro
bem desse conselho, né? Por favor, estuda com antecedência aí. Eu não estudei. Isso impactou bastante, porque teve inclusive algumas disciplinas que eu reprovei e tive que fazer de novo. Então, isso me impactou bastante. Então, lembrando, né, nesse contexto de conselhos que a gente recebe e que são bons e a gente não segue, e depois a gente percebe que eram importantíssimos, nesse contexto, teve uma galerinha aí que não seguiu conselhos também, tá? E aí, por quê, né? Antes da gente conhecer que povo, né, no livro de Mórmon, quais pessoas que não seguiram conselhos bons, eu pergunto, né, para vocês, de que maneira as advertências dos profetas demonstram o amor do Senhor por nós? Como é que vocês se sentem amadas através do profeta e dos conselhos que os profetas nos dão? Vocês já se sentiram amadas por ter um profeta que nos aconselha? Em que época que assim vocês sentiram fortemente esse amor de Deus por ter um profeta? Eu acho que durante a pandemia, principalmente quando o profeta ele fez aquele jejum com todo mundo e também ele sempre dava palavras de consolo para aquelas pessoas que estavam, para todos nós que estávamos num momento delicado, né? Então eu acho que eu me senti bem amada nessa época também, principalmente. Verdade, né, Adriele? Também foi um dos eventos mais recentes para nós, né? E eu também me senti muito amada pelos conselhos que ele nos deu. Inclusive, lembrei que antes da pandemia, ele já tinha feito não alertas claros de que viria uma pandemia, mas ele fez alertas de preparação, principalmente para o nosso espiritual. Então, Adriele, tu pode ler para nós, por favor, o que o presidente Ayrin fala sobre isso? Tá. Por ser bondoso, o Senhor chama servos para advertir as pessoas de perigos. Esse chamado é ainda mais importante e mais difícil porque as advertências mais valiosas são as que se referem a perigos que as pessoas não consideram reais. Ponto, né? Então, aqui o presidente Ayrin, ele fala de duas coisas que chamam muito a nossa atenção. Por que que o Senhor chama profetas? De uma resposta bem objetiva, né? Por que que o Senhor chama profetas? Revelar sua vontade pra gente, né? Para revelar a sua vontade. E essas vontades, muitas vezes estão relacionadas a um perigo, né? Então, o povo precisa ser alertado de um perigo, e aí ele chama o profeta, recebe revelação e vai, avisar o povo desse perigo. Outra pergunta que a gente encontra nessa citação, de acordo com essa citação, por que que é difícil? Por que que é difícil fazer essas advertências ao povo? Ou todo mundo, né, todo o globo, toda a humanidade segue facilmente os conselhos do profeta? E por que que é difícil? Por que que é difícil, às vezes, uma advertência do profeta? Até para a nossa própria vida. Por que que é difícil? Acho que é porque, como fala aí no texto, né, se refere a perigos que as pessoas não consideram reais. Então, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar aquele conselho, aquela advertência que ele está dando naquele momento da nossa vida. Mas vai se encaixar depois, talvez. Perfeito, Adriele. Então, é porque a nossa natureza humana não nos permite facilmente entender todos os perigos. É por isso que nós temos um profeta. E como a gente iniciou a aula falando, né?
A gente já recebeu conselhos na nossa vida pessoal de pessoas que nos amam, pessoas que têm cuidado conosco e que a gente não entendeu, né? A Juliana aí, para que que eu vou me preparar antes? Não entendeu a importância disso. Da mesma maneira que eu, por exemplo, no início não entendi a importância do estudo com antecedência, para que eu pudesse fazer uma boa prova. Então, as pessoas estão aí no mundo, nós também podemos estar incluídos nisso, com alguns perigos que a gente acha, não, sei porque o profeta fala isso, né? Não faz sentido, né, o profeta falar isso para mim. E aí, vamos ler lá em 1 Nef 1, né? Lá, primeiro capítulo de 1 Nef, no versículo 4, o contexto lá. A história começa com o quê no livro de Mórmon, né? Então, quem pode ler esse versículo 4 para nós? A Juliana pode ler? Posso ler. Pois aconteceu no começo do primeiro ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Leí morado todos os seus dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas nesse mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Boa, perfeito. Então, contextualizando, né? Estávamos lá em Jerusalém, né? Lá, Leí e sua família, era uma família lá, moradores de Jerusalém, e tinha um rei, Zedequias, né? E aí, Leí morava ali a vida toda dele, desde a infância dele. Então, imaginem o quanto estava enraizado Leí estar naquele lugar, né? Era um lugar, nasceu e se criou ali, né? Criou a família, construiu a família aí. E apareceram muitos profetas, num ano só. Apareceram muitos profetas pregando o que ao povo? Que mensagem que esses profetas transmitiam ao povo? Arrependimento, né? Arrependimento. Então, daí, a gente conclui que a cidade não estava em boa condição espiritual, de modo geral, né? Os moradores, os membros, aqueles filhos de Deus não estavam em boa condição espiritual, estavam precisando de arrependimento e tinha uma consequência envolvida, né? E os profetas estavam avisando, ou eles se arrependiam, ou a cidade ia ser destruída, tá? Então, esse é o contexto. E Leí morava lá nesse contexto, tá? Nós vamos ler agora o que aconteceu com Leí, né? A gente já sabe onde ele estava, que contexto estava a cidade, mas o que aconteceu com Leí depois desses muitos profetas terem aparecido? Eu vou abrir aqui, pessoal, que eu abri aqui no navegador para gente. Só um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela? Quem pode ler, por favor, do 13 ao 14 para gente? E ele leu, dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim. E meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que seria destruída. Assim como seus habitantes, muitos morreriam pela espada, e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. E aconteceu que, depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Alto nos céus está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. Obrigada, Andréia. Então, assim, depois que os profetas estavam anunciando o arrependimento, Leí se retirou para fazer uma oração, tá? Ele se retirou para fazer uma oração e a favor do povo dele, de Jerusalém. E ele teve uma visão, tá? Ele teve uma visão. E o Espírito do Senhor deu algumas informações para Leí. E aí ele fala aí no 13, né, que de grandes abominações, que Leí teve acesso a muitas coisas concernentes a Jerusalém, de que futuramente, por causa da iniquidade dele, eles seriam presos, iriam morrer, iriam ser levados cativos para a Babilônia.
E depois que Leí teve acesso a essas informações, ele fez algumas exclamações. Depois dele ter tido esse sonho, depois dele ter tido essa experiência, fez algumas exclamações. E nessas exclamações, ele ensina sobre a natureza de Jesus Cristo. Então, lá no versículo 14, o que que nós aprendemos com essa experiência de Leí sobre as características de Deus e Jesus Cristo? Lá no versículo 14. Ele é um Deus Ele, misericordioso, né? ele é um Deus misericordioso. Aí a Juliana também queria falar. Eu ia falar que ele fala de o poder e a bondade, né? Que estende sobre todos os habitantes da terra. O poder e a misericórdia, Pode, poder e sim. bondade por todos os habitantes da terra. A gente pode resumir nesses três, né? Misericórdia, poder e bondade por todos os habitantes da terra. E aí eu pergunto para vocês, nosso Pai Celestial, ele como um ser que é imutável, ele nunca muda. De que maneira vocês reconhecem que hoje ele continua mostrando misericórdia, bondade e poder por toda a humanidade? E a partir do momento que a gente vai a ele, né? Segue a ele, se arrepende. Ele é misericordioso com todos, mas com aqueles que vai até ele. Exatamente, muito bem. Então, a misericórdia dele está estendida a todos que desejam se arrepender. Muito bem. Hoje, do mesmo jeito que ele chamou profetas, e vários profetas que a gente viu lá, né? Poxa, exemplifica muito a misericórdia de Deus para com a humanidade. Da mesma maneira, ele individualmente conosco, ele envia várias mensagens, várias advertências sobre coisas que nós temos que melhorar para que se evite consequências e sofrimento desnecessário para nós. Então, o Elder Christofferson, ele falou sobre advertência. Então, quem pode ler, por favor, essa curta citação do Elder Christofferson? A motivação para erguermos a voz de advertência é o amor. Amor a Deus e ao próximo. Advertir é importar-se com os outros. Pergunto, qual é a motivação, já que é tão difícil, porque as pessoas não se consideram em perigo, né? É tão difícil ser um profeta, advertir, as pessoas não consideram, não acham sempre que estão em perigo. Qual é a motivação de tudo isso? É como ele falou aí, né? É o amor, né? Que nos dá essa motivação. Amor ao próximo, para que as pessoas não pereçam, né? Para que elas sejam felizes, né? Retornem à presença de Deus. Então, por isso que a gente adverte também, né? Proclama o evangelho também. Exatamente. A motivação é o amor de Deus e ao próximo. E ele fala que advertir é importar-se com os outros. Muito bem. Então, vamos ler mais dois versículos do capítulo 1. Então, assim, o povo recebeu, pela misericórdia, bondade e poder de Deus, o povo recebeu inúmeras chances de arrependimento. E Leí foi chamado como profeta, né? A gente vê aí na imagem ele pregando ao povo. Ó, pelo início da nossa aula, eu e a Juliana tivemos contamos uma experiência de quando a gente não ouviu. Então, existem duas opções quando a gente recebe um conselho. Óbvias, né? Ou a gente segue, ou a gente não segue. Às vezes a gente segue com muita motivação, com entendimento, com paciência, com aceitação. Às vezes a gente segue por obediência, sem entender mesmo, mas às vezes a gente é desobediente e tem algumas reações. Então, vamos ler lá no versículo 19 como que o povo reagiu.
como que o povo reagiu às advertências que o profeta deu a eles. É, Adriele, pode ler para nós, por favor, o 19 e o 20? Posso. E aconteceu que os judeus escarneceram dele pelas coisas que testificavam a respeito deles, pois verdadeiramente testificava a respeito de suas iniquidades e abominações, e testificava que as coisas que vira e ouvira, e também as coisas que havia lido no livro manifestavam claramente a vinda de um Messias, e também a redenção do mundo. E quando ouviram estas coisas, os judeus iraram-se contra ele, sim, como haviam feito com os profetas antigos, a quem tinham expulsado e apedrejado e matado, e procuraram também tirar-lhe a vida. E eis, porém, que eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Adriele, você que leu os versículos, como que o povo reagiu aos profetas? Bom, eles não quiseram ouvir e ainda tentaram tirar a vida deles, né? Expulsaram eles de lá também. Exatamente. Olha, isso não é tão claro hoje em dia, né? A gente não apedreja, não mata. Os profetas, né? Isso não fica tão evidente aos nossos profetas. Mas eles reagiram assim. Reagiram com sentimento de ira, de revolta, uma inaceitação. Mas existe um outro, além disso, né? Existe aí no 19 uma outra reação, que esse daí eu acredito que é um pouco mais evidente nos nossos dias. Eles escarneceram, né? Eles fizeram pouco, né? Lei tá doido, né? Esses profetas estão doidos, não acreditavam. Não, isso, acredito que isso trazia uma ferida no ego deles, né? Eles não acreditavam que o comportamento dele era iníquo, que era abominável, e aí eles escarneceram dos profetas. E isso pode não, acontece hoje em dia com conselhos e advertências que os nossos profetas nos dão. Nós não temos apenas um profeta, né? Um porta-voz de Deus. Mas nós vamos ver lá na frente, nós temos um profeta único que nos adverte, mas além existem outros profetas, porta-vozes de Deus, que nós também devemos dar ouvido aos seus conselhos. Então, muito bem, descobrimos como foi a reação deles, não foi muito favorável. E aí eu pergunto para vocês, individualmente na vida de vocês, de que maneira os profetas já ajudaram você a aumentar a sua fé em Jesus Cristo? Existe algo recente que os profetas te ensinaram que ajudou você a compreender melhor sobre Jesus Cristo e aumentar a sua fé nele? Vou falar por mim, e aí vocês fiquem à vontade também. Uma maneira que aumenta muito o meu testemunho é nas conferências gerais, porque a gente aprende muitas mensagens, mas existem testemunhos especiais que eu não consigo reproduzir com palavras uma lógica de por que que o testemunho deles aumenta a minha fé, mas eu sinto a minha fé aumentada. E eu tenho um impacto no meu coração muito profundo quando eu escuto os testemunhos do profeta e dos apóstolos de Jesus Cristo. E vocês, como que os profetas aumentam a fé de vocês? Já ajudaram ou ajudam a aumentar a fé de vocês?
Eu acho que teve um discurso, eu acho não, teve um discurso na última conferência que me marcou bastante, que foi o discurso do irmão que ele queria, ele queria casar, só que não tinha, o cartório da cidade dele estava fechado. Não sei se tu lembra dessa história. Mas eu gostei bastante desse discurso porque ele mostra como o plano do Senhor, ele realmente vai acontecer, mesmo que não seja da forma que a gente imagina, mas se for para acontecer, coisas boas vão acontecer na nossa vida, mesmo que não se encaixe perfeitamente ou como nós imaginamos que vai ser. Então isso me dá esperança para confiar mais no Salvador. Isso realmente me ajudou a aumentar a minha fé nele. Obrigada, Adriele. Então, as experiências que eles compartilham conosco nos dá uma visão clara do que pode acontecer, do que vai acontecer conosco, as bênçãos que a gente vai receber. Muito bem, muito obrigada. É, o povo, a gente já leu como é que o povo reagiu, né? Mas Leí, ele tinha uma família, né? Então, além do povo, existiam as pessoas da família dele que precisariam obedecer às advertências que Deus estava propondo. E como o povo não deu ouvido aos ensinamentos dos profetas, a advertência, aquele lugar se tornou, Jerusalém se tornou inapropriado para a família de Leí. E aí Leí recebeu a revelação de que deveria partir. Porém, ele precisaria comunicar isso à sua família e houve diferentes reações. Então, vamos ler agora lá no segundo capítulo de Nefe, qual foi a reação de alguns filhos de Leí. Então, Yasmin, tu pode ler para nós, por favor, o 11 ao 13? Ora, isto ele disse por causa da obstinação de Lamã e Lemuel, porque estes murmuravam a respeito de muitas coisas contra seu pai, e ele era um visionário e os havia tirado da terra de Jerusalém, fazendo-os deixar a terra de esperança, seu ouro e sua prata, suas coisas preciosas, para morrerem no deserto. E diziam que ele havia feito isso por causa das loucas fantasias de seu coração. E assim, Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra seu pai, e murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída conforme as palavras dos profetas, e assemelhavam-se aos judeus, que estavam em Jerusalém, que procuravam tirar a vida de meu pai. Yasmin, qual foi a reação de alguns filhos? Aí a gente vê lá mãe Lemuel, a advertência do profeta, que era pai deles. Qual foi a reação deles? Disseram que ele estava louco. Chamaram ele de louco, acharam que ele estava louco, murmuraram. Eles E olharam por com olhos carnais. Não acreditavam que uma cidade grande, rica, o pai deles rico também, pudesse ser destruída. E aí eu pergunto, né, para vocês, se vocês estivessem no lugar de Lamã e Lemuel, vocês teriam dificuldade de compreender essa advertência do profeta? E a Yasmin até detalhou aí, né? Eles viviam bem, no conforto, riqueza. E vamos falar entre aspas, né? Do nada chega o pai, o profeta, e diz que eles precisam deixar a cidade, deixar tudo para trás. Como que vocês se sentiriam no lugar de Lamã e Lemuel? Nossa, eu posso falar rapidinho? Pode. Quando eu estudei essa aula, ainda criança, eu pensava assim, nossa, como é que eles não escutavam? Como é que eles não viram o pai dele, viu um anjo, não sei o quê, nananã. Eu achava assim que era super óbvio, né, que eles deviam seguir os conselhos do pai dele. Mas aí, agora, quando eu reli de novo, e depois, né, da gente estudando, eu consigo mais entender lá, mãe Lemuel.
né? É porque eu fico imaginando, é como se a gente estivesse agora na nossa cidade e chegasse, né, o pai, como se fosse nosso pai, aí e dissesse, olha, arrume suas coisas, agora a gente vai pro meio da floresta, vamos dizer, aqui pra nossa Amazônia, e porque a nossa cidade vai ser destruída. Eu ia ficar assim, eu ia dizer, será? Né? Será que você não está tendo só mais uma impressão, né? Exatamente. Ia ser um pouco mais de um atrito, assim, entre aceitar e não. Isso mesmo, Ah, Juliana, eu concordo contigo. É, Andréia, pode falar. tá bom. Eu fiquei pensando a mesma coisa, né, que a irmã aí. Só que levando pra minha vida pessoal, assim, né? Eu fico pensando assim que eu seria obediente, né? Porque eu procuro me esforçar na igreja para os mandamentos. A gente não é perfeito, né? Mas pensando nessa questão aí, se fosse Deus, né, falando pro meu pai, eu iria. Eu faria, eu seguiria o conselho do meu pai. Agora, se fosse uma outra pessoa qualquer, acho que eu não faria, não. Mas Deus falando pro meu pai, eu obedeceria. Eu compreendo as duas, né? A Juliana e a Andréia, né? São dois sentimentos que a gente tem. E Juliana, vou comentar aqui da Juliana primeiro, né? Mas parando para pensar, né? Hoje em dia, a gente com a nossa formação de opinião, enfim, adultas, a gente vai estranhar, isso causa estranheza mesmo. E eu pergunto, né, para vocês, sabemos que nem todas as advertências do Senhor nós vamos compreender, porque faz parte da nossa natureza humana essa limitação. Até para a gente fazer um exercício da nossa fé, né? Então, nem tudo nós vamos compreender com perfeição antes de obedecer. Como que nós podemos compreender melhor uma advertência que o Senhor nos dá para que a nossa ação seja como da Andrea, por exemplo, de seguir. Então, ok, recebi a informação, não estou entendendo, acho que isso é loucura, mas eu quero compreender. O que que vocês diriam ou fariam para compreender? Acho que eu ia orar para saber se realmente era real aquilo que estavam me falando, né? Oração, você ia orar para entender se aquilo era realmente. É porque, assim, Lei teve a experiência dele, né? Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas e a sua experiência? Né? Você está ouvindo o profeta, mas isso não significa que você já recebeu a sua própria experiência sobre aquele conselho. Então, a Adriele falou que ela ia orar. O presidente Ayrin, ele fala assim, da família de Lei, apenas os que tinham fé e que receberam confirmação pessoal perceberam o perigo e também o caminho seguro a se seguir. Então, aqueles que tinham fé. Aí a gente pensa como é que está a nossa fé, né? Será que nossas atitudes, nossas ações têm fortalecido a nossa fé para que quando a nossa obediência seja pronta, né? Obedientemente eu vou atender porque eu compreendo. E eles receberam uma confirmação pessoal. Então, aquelas pessoas que seguiram prontamente Lei, da própria família dele, receberam uma confirmação pessoal. Então, nem tudo nós aprendemos com essa experiência que a gente não vai ter, receber essa informação e já aceitar. A gente vê também, depois a gente vai ver, como que foi para Lei e para Sam e Nef, que eram os filhos que foram obedientes, que não murmuraram, né? Todos receberam essa advertência de Lei com estranheza, mas a reação deles diante da advertência que foi diferente. Aí o presidente fala, né? Para os que não tinham fé, a mudança do deserto parecia apenas tola.
não apenas tola, mas também perigosa, tá? E aí, a gente não vai ver esse vídeo, mas eu botei aqui a imagem, que tem um vídeo, né, mostrando a diferença dessas reações. Então, Nef e Sam foram buscar sua confirmação pessoal através da oração, como a Adriele falou que é o que ela iria fazer. Então, meninas, fica para nós, né, esse ensinamento, que é uma maneira da gente adquirir e reconhecer o testemunho dos profetas. Poxa, será que o que o profeta está falando, que os apóstolos estão falando, esses discursos da Conferência Geral, será que eles são realmente importantes, relevantes, né? Será mesmo? Então, ore, busque a sua própria confirmação pessoal. O, o presidente Nelson, ele afirma que nós podemos saber por nós mesmos sobre isso, o que é verdade e o que não é, o que é verdade, o que é mentira, e nós, por nós mesmos, vamos aprender a discernir essas inspirações do Espírito Santo, tá bom? E ele faz essa súplica para a gente, para que a gente busque sinceramente uma confirmação do Espírito para as advertências dos profetas, tá? Passando aqui, né, para uma segunda parte da nossa aula, eu botei aí uma imagem que retrata muito facilmente alguns acessos que a gente tem, né? E aí, dessas imagens aí, eu pergunto, né, quantas dessas fontes hoje na vida de vocês incentivam a seguir Jesus Cristo? Como Instagram, o Twitter, o YouTube, ou outras redes sociais, como que quantas dessas, né? Não é nem como. Quantas dessas têm incentivado vocês a seguir Jesus Cristo? Eu acredito que todas, mas eu especialmente estou tendo muitas experiências com Pinterest, mas assim, só com coisas da igreja, né? Só não, com coisas da igreja e com tudo, porque antes eu só via modelo de vestido, né? E hoje eu vejo, tem lá resumo das aulas, tem muita coisa sobre o livro de Mormon lá dentro. Eu achei muito bacana, né? Vai dos filtros que a gente usa, né, nessas plataformas para poder aparecer mais conteúdo pra gente. Boa, Juju. Então, a Juju falou do Pinterest, né? Mas achei interessante, né, que todas essas redes sociais, elas podem nos incentivar a seguir Jesus Cristo. Mas a Juliana falou uma palavrinha-chave, né? Um filtro. Então, nem esse filtro não vem no padrão deles de fábrica, né? Do, do aplicativo, da mídia social. Não é. O padrão dele não vem. Ele não foi construído padronizado para incentivar todo mundo a seguir Jesus Cristo. É pelo contrário, às vezes, né? Então, existem outros tipos de informação que é contrário a seguir Jesus Cristo, né? Mas a Juliana falou aí do filtro. Muito bem. Então, essas fontes podem levar a seguir Jesus Cristo ou não. Com isso em mente, vamos relacionar isso com um outro assunto aqui da aula. Quem consegue me explicar o que retrata essa gravura? O que retrata essa gravura? O que é essa gravura? A Yasmin colocou aqui, é o sonho de Lei. Boa, é o sonho de Lei. Lei teve um sonho. Eu não sei vocês, eu quando era mais nova, eu nem sonhava. Agora que eu tô ficando mais velha, eu sonho e alguns sonhos realmente são revelações. Então, é uma das maneiras como o Senhor se comunica com seus filhos. E se comunicou com Lei. O que aconteceu nesse sonho? Quem me resume? Pode dizer resumo da primária, viu, gente? Bem simples mesmo. O que acontecia nesse sonho? Esse aí tinha a árvore da vida, né?
onde tinha a barra de ferro, onde as pessoas se agarravam a ela para poder chegar lá, né? Para comer o fruto. Caso elas não segurassem a barra de ferro, elas se desviavam, né? Aí com isso elas só não lembro o nome desse rio aqui, desse buraco aqui. Mas tem um mundo aqui, né? Para onde elas iriam também, onde elas se desviavam. Tinha a névoa de escuridão, né? Que desfocava, né? Se elas não segurassem firme na barra de ferro. Mais ou menos isso. Boa, André. Então tinha uma árvore, tinha uma barra de ferro que conduzia a árvore. A Yasmin colocou aqui, né, também que complementa o que a Andrea falou, existiam pessoas que conseguiam chegar na árvore da vida e outras pessoas não, né? Então, por essa explicação, existia um caminho para a árvore da vida que você tinha que segurar na barra e algumas pessoas chegavam até a árvore, mas outras pessoas não, porque se distraíam. A Yasmin colocou aqui, com as pessoas que zombavam. E as pessoas que zombavam, né? Deixa eu botar aqui meu ponteirinho. Essas pessoas que zombavam ficavam aqui num grande espaçoso edifício, né? E ainda tinha outro elemento aqui, que é a névoa, né? Que a Andrea citou aí. Muito bem, pessoal, isso aqui é o resumo do sonho de Leí. Vamos ver mais a fundo. Eu selecionei esse vídeo aqui, mas a gente vai por partes aqui, tá? Eu não vou passar ele todo. Deixa eu só. Cadê meu mouse? Jerusalém. Deus concede a Leí uma visão repleta de simbolismo que traz grande alegria, mas também causa grande temor por causa de seus filhos, Desculpa, gente. Lamã e Lemuel. Com base em acontecimentos reais conforme registrado no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Sam. Sam. Meus filhos, acordem. Venham até minha tenda. Ainda está escuro. Eu sonhei um sonho. Ou, em outras palavras, tive uma visão. E eis que, pelas coisas que vi, tenho motivo para alegrar-me no Senhor por causa de Nefe e também de Sam. Tenho motivos para acreditar que eles e também muitos de seus descendentes serão salvos. Mas, Lamã e Lemuel, eu temo excessivamente por vós. Em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste. Leí, vem comigo.
compaixão de mim, segundo tua eterna e infinita misericórdia. E enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. E ao olhar em redor para ver se acaso descobriria também minha família, vi um rio de água. Saria! Sam! Nefe! Vinde ter comigo! Comei do fruto! É mais desejável que qualquer outro fruto. Lamã! Lemuel! Vinde e comei do fruto! Eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. Lamã. Lemuel. E ia até a árvore onde eu estava. Arranca do rio. E ia até a árvore onde eu estava. E vi também um caminho estreito e apertado, que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava. E passava também pela nascente do rio, indo até um campo grande e espaçoso, que parecia um mundo. E vi inúmeras multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore. E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão. Sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e, sem rumo, perderam-se. E vi outros avançando com esforço e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro. E empurraram-se através da névoa de escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. E vi na outra margem do rio de água
um grande e espaçoso edifício. E ele parecia estar no ar, bem acima da terra. E estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres. E suas vestimentas eram muito finas. Que tolos! E sua atitude era de escárnio e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E depois de haverem comido do fruto da árvore, olharam em redor como se estivessem envergonhados por causa dos que zombavam deles. Então, meninas, esse aqui foi o. Deixa eu só parar aqui o vídeo. Esse daqui não vai dar pra gente ver todo, mas. Cinco. Mas ele foi um resumo, né, do sonho, tá? E aí eu pergunto para vocês: vocês sabem o que a árvore e o fruto representam? Quem sabe o que que a árvore e o fruto representam? O amor de Deus. Vamos lá, vamos por parte, então. O que que a barra de ferro representa? A palavra de Deus? Vocês sabem? A palavra de Deus? Eu não consigo te ouvir, Driele. Eu não sei se eu... A palavra de Deus, ela falou. Alguém pode, outra pessoa pode falar, porque eu não sei se eu estou ouvindo, se eu estou sem áudio. Acho que não. Eu acho que tá sem áudio. Gente, eu acho que eu estou sem áudio, peraí. Pode falar de novo, André? Tá ouvindo? Agora sim, desculpa. Então tá. Não. A palavra de Deus, boa. E o que que a árvore representa? A árvore, O amor de Deus, né? o amor de Deus. Ok. Antes da gente falar do fruto, vamos deixar o fruto por último. A barra, a palavra de Deus, a árvore, o amor de Deus. O que que o caminho estreito e apertado representa? A gente As fala nossas provações. as nossas provações, como que o trilhar no caminho do Evangelho de Jesus Cristo é estreito e apertado. A gente usa muito isso nas nossas falas, né? Caminho estreito e apertado. O que que a névoa de escuridão representa? A iniquidade do mundo. A iniquidade, as tentações, a imundície. Vocês viram lá no vídeo o que que a névoa fez com as pessoas? Ela cegou, né? Cegou. Então, algumas pessoas até iniciaram o caminho, mas a névoa ela representa as tentações, as imundícies, todas essas coisas que podem nos distrair no caminho estreito e apertado e fazer a gente não segurar mais na barra de ferro. O que que o edifício representa? O orgulho do mundo? O mundo e o seu próprio orgulho. Muito bem, Driele. É isso que ele representa. E a gente viu também lá o impacto, né? Então, acho que teve pessoas que caminharam por todo o caminho estreito e apertado, enfrentaram a névoa de escuridão, chegaram na árvore, provaram do fruto, que a gente depois vai saber o que que significa esse fruto, e por causa da zombaria do mundo e do seu próprio orgulho do mundo, né? Eles desistiram, mesmo depois de ter provado
aquilo que se diz como algo mais delicioso, que traz mais felicidade para qualquer pessoa, né? Aquilo que é muito grandioso. Então, é o mundo, né? O impacto do mundo. E aí, vamos ler aí. Eu vou pedir para Juliana ler para nós, por favor, o que que o Edebedna fala sobre o sonho de Leí. Essa parte grifada? Pode ser. A figura central no sonho de Leí é a árvore da vida, uma representação do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuo? Pode continuar. Assim, o nascimento, a vida e o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo são as maiores manifestações do amor de Deus por seus filhos. Conforme testificou Nefe, esse amor é a mais desejável de todas as coisas. E conforme declarou o anjo em sua visão, traz a maior alegria para a alma. O Pode parar, capítulo Ju. 11... Pode parar? Pode, obrigada. Então, vocês acertaram, né? É o amor de Deus. E ele fala aí, né? O Edebedna fala sobre como que a vida, o nascimento, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo são manifestações desse amor de Deus, né? Então, não vamos esquecer, né? A árvore é o amor de Deus. Juliana, pode continuar, por favor, com o segundo parágrafo? Tá bom. O fruto da árvore é um símbolo das bênçãos da expiação. Comer do fruto da árvore representa receber as ordenanças e os convênios pelas quais a expiação pode tornar-se plenamente eficaz em nossa vida. O fruto é descrito como desejável para fazer uma pessoa feliz e produz grande alegria e o desejo de partilhá-la com os outros. Boa. Então, o fruto da árvore da vida é o símbolo da expiação, das bênçãos da expiação que nós temos acesso através de ordenanças e convênios. Então, a árvore é o amor de Deus e o fruto são as bênçãos da expiação. E aí, eu pergunto para vocês, né? Ele fala aqui que o fruto, né, é o mais desejável para fazer uma pessoa feliz. E eu pergunto para vocês, de que maneira na vida de vocês sentiram tamanha felicidade por causa das bênçãos da expiação? O Qual meu foi foi, na né, o investidura. sentimento? Pode falar, Ju, pode falar. Não, eu falei que o meu foi na investidura. Na investidura, o que que você sentiu, Juliana, na investidura, nesse convênio? Investidura foi super diferente, né? É diferente do que eu já tinha vivenciado até então no templo. Parece que a sensação que eu tive é que quando eu cheguei ali, que eu passei do véu, eu senti como se tudo que eu tivesse passado tivesse ficado para trás, como se eu tivesse. A sensação foi de aceitação. E eu sei que eu pude ter essa experiência, eu pude fazer esse convênio pelo Senhor, pela expiação de Jesus Cristo. Obrigada, Juju. Muito bem, né? É esse sentimento, né? A gente já fala sorrindo, né, sobre isso, sobre essas experiências. Todos nós temos direito a comer deste fruto, que são as bênçãos da expiação. E aí, a Juliana compartilhou uma experiência dela, e aí eu trago a reflexão, né? Que momentos na vida de vocês já sentiram essa alegria que as bênçãos da expiação traz, né? E se não, o que que vocês podem fazer para continuar trilhando o caminho que é estreito e apertado até que vocês tenham acesso a essas bênçãos da expiação? E o nosso profeta, ele fala aqui sobre alegria, né? Ele fala que a alegria que a gente sente tem pouco a ver com as circunstâncias da nossa vida e tem tudo a ver com o foco da nossa vida. Quando o nosso foco é Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria, independente do que está acontecendo em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Jesus Cristo é a alegria. Então,
lembrando do sonho de Lei, né? Nós temos muitas distrações, meninas, demais distrações, né? Tentações, imundície. A gente iniciou essa parte da aula falando de mídias sociais que filtradas podem nos levar a pensar em Jesus Cristo, a ter acesso a Ele, mas que no seu objetivo, o objetivo não é esse, né? A barra de ferro lá, né, que vocês falaram, que simboliza a palavra de Deus, ela não pode ser substituída por outras distrações, pelas mídias sociais, porque elas não foram construídas para dar foco na nossa vida, no que nos traz mais felicidade, que é Jesus Cristo. Então, o que fica para nós, né? O que nós estamos fazendo diariamente, constantemente, para onde nós estamos olhando, como está o nosso comportamento diante das distrações, para que a gente consiga sentir sempre. Comer do fruto da árvore da vida não é uma experiência única, não é um evento assim, aconteceu uma vez, não vai acontecer mais. Não é isso. É um simbolismo das bênçãos, no plural. Então, nós vamos ter várias bênçãos com relação à expiação na nossa vida. A expiação, em conceito, ela significa a nossa reconciliação com Deus. Então, quanto mais próximos de Deus, mais felizes nós nos sentimos. E aí, a nossa busca por essas bênçãos vai fazer com que constantemente nós tenhamos essa sensação de felicidade. E que a gente pegar o fruto e comer de novo, e comer de novo, e comer de novo. E não ser igual aquele grupo que comeu uma vez, sentiu a alegria imensa de fazer um convênio com Deus, de ganhar um perdão pelos pecados, de ter um foco em Jesus Cristo. Sentiu uma vez, comi lá o fruto, mas por causa do mundo, do orgulho, do que ele oferece, da sofisticação, da elegância do mundo, por causa de distrações. Tem pessoas que iniciam que as distrações nem deixam, né, provar, nem uma vez. Então, a reflexão para hoje, né? Como que nós estamos dando foco ao fruto da árvore da vida, que são as bênçãos da expiação. Não que é a bênção da expiação, né? Mas que são as bênçãos da expiação, no plural. Quantas experiências na minha vida eu mordi o fruto e senti essa alegria imensa que é insuperável, né? Nenhum outro recurso vai nos dar. Eu gostaria de finalizar, né, meninas, deixando essa pergunta, né? E que vocês respondam, né, para a gente terminar a nossa aula. O que você pode fazer para tornar Jesus Cristo um foco maior? Lembrando, inclusive, do sonho de Lei. Se puder ajudar, né? O que vocês podem fazer? A Denise falou frequentar mais o templo. Muito bem, frequentar mais o templo. Que mais? Ler as escrituras, né? Segurar a barra de ferro, né, pessoal? Uhum. Ler as escrituras, como a Andrea falou. Ler as escrituras, é segurar a barra de ferro. Poxa, diante de tantos simbolismos, né? Existe um símbolo para a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus. Estarmos aqui, por exemplo, hoje é um exemplo, né? De ter acesso à palavra de Deus, né? Nós estamos estudando no Instituto, vocês e eu temos acesso às escrituras. Então, é segurar essa barra, não largar. E isso é constante, né? Um passo de cada vez, caminhando no caminho estreito e segurando a palavra de Deus, não largando. Que mais? E, Rebeca, é questão daquele simples que faz diferença, né? É igual naquela fase de emagrecimento, quando a gente quer emagrecer, que ela fala, comer aquilo, exercício, pã. E a mesma coisa funciona com o Salvador, né? Com o nosso evangelho. Então, é o estudo diário das Escrituras,
Numa aula do Instituto, o Barbosa falou sobre a importância da gente fazer a oração de uma forma sagrada, né? Não naquele rapidez que a gente faz antes de dormir. Então, de prestar atenção e naquela parte que a gente vai falar o nome do Senhor Jesus Cristo, falar ali com respeito. Porque a gente está pedindo, tudo que a gente pede, tudo que a gente agradece é através do nome dele. E a gente precisa demonstrar esse respeito, né, e essa gratidão na hora da gente pronunciar também o nome dele. Então, essas pequenas coisinhas, elas foram mudando muito as minhas experiências que eu tive, né? Logo após a minha investidura, eu tive uma das coisas que eu estava pensando agora, que foi o que eu mais pedia, né? Eu disse, gente, todo mundo ora e todo mundo fala assim, ai, eu tive uma revelação, e foi na hora, e ela escutou, foi um sussurro, foi um sonho, né? Falei, já, eu sempre quis ter esses sonhos, essas visões. E o que eu sinto, o que mais me lembra é frio na barriga. Você acredita? Eu tenho essa sensação do coração, só que ela é rápida. Eu sinto algo assim e na hora me dá um frio na barriga. Aí eu precisei, né, do meu último chamado, fazer algumas ponderações. E aí, em oração, eu perguntei para o Senhor o que eu deveria fazer, se o que eu estava fazendo, se eu estava organizando, estava certo, se estava errado. E na hora eu senti isso. E assim, daí eu organizei. E as coisas foram dando certas, porque não era eu que tinha organizado, né? Era o Senhor que estava por trás. Então, tudo isso acontece, essa sensação, quando a gente está conectado com o Senhor. E claro, né, que eu também não estou 100%, ainda tenho muito caminho pela frente. Obrigada, Juliana, mas é isso mesmo, pessoal, que vocês comentaram. Essas coisas pequenas e simples que vão nos garantir essa alegria que está relacionada totalmente a Jesus Cristo e as bênçãos da expiação dele, né? E aí também, caso há algo em desacordo na nossa vida que está nos impedindo de saborear esse fruto, né? Que também seja um incentivo para nós, uma motivação para nós estarmos ali dignas e experimentando sempre essa alegria que é a bênção da expiação. Então, eu presto meu testemunho, minhas amigas, que eu sei que Leí foi um visionário porque ele teve uma visão real e uma visão significativa que ano após ano, décadas a décadas, gerações a gerações, tem nos abençoado com doutrinas e princípios para que possamos aplicar na nossa vida. Um sonho muito simples, com muito significado. E tudo no livro de Mórmon, como o próprio subtítulo dele diz, é um testemunho de Jesus Cristo, né? Que vocês e eu possamos dar ouvidos aos profetas, porque Leí era um profeta, teve essa revelação e ele e sua família na época foram abençoados e nós somos constantemente abençoados por causa dessa revelação. E eu sei que os nossos profetas modernos, com suas advertências, focam também em Jesus Cristo e focam principalmente em trazer alegria para o povo, né? Que nós possamos também ter o desejo de buscar compreensão e constância para estudar as palavras dos nossos profetas. E é essa aula que eu gostaria de compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. André, você pode fazer a última oração para nós, por favor?